O Rio de Janeiro produz cerca de 500 milhões de litros de leite ao ano, o que corresponde a apenas 25% do consumo interno. Para estimular o aumento da produção, o governo tem concedido incentivos. Mas o que falta, então, para que o Estado atinja a autossuficiência? O Rio em Foco, que está começando agora, vai mostrar como os incentivos fiscais estão operando uma verdadeira revolução no campo. Há cerca de um ano, o governo do estado reduziu o ICMS da pecuária leiteira fluminense a zero. Em troca, o setor assumiu o compromisso de aumentar a produção e os postos de trabalho. Para conversar sobre a cadeia produtiva do leite, convidamos o secretário estadual de Agricultura, Cristino Áureo, o presidente da Federação da Agricultura do Estado, Rodolfo Tavares, o presidente da Pesagro, Silvio Galvão, e o empresário Antônio Carlos Cordeiro, da Celes Cordeiro Alimentos. Nossa reportagem visitou Barra Mansa e Macuco para conversar com pecuaristas. Vamos ver como está a produção leiteira nessas regiões. Para produzir leite de qualidade, os cuidados começam na ordenha, que pode ser manual ou mecânica, e a estocagem é feita em tanques de resfriamento. Na fazenda do José Olímpio, em Barra Mansa, o tanque é individual, tem capacidade para 750 litros e custa em média R$10 mil. Há também os tanques comunitários, normalmente doados pela prefeitura numa parceria com o governo federal. Esses tanques são distribuídos por distritos, localizados em pontos estratégicos para agregar o maior número possível de pequenos produtores, numa vizinhança de até 3 quilômetros. Para evitar que uma remessa estrague toda a produção do dia, o leite é testado ao chegar no tanque e depois, antes de ser transferido para o caminhão. A administração desses tanques pode ser familiar, quando fica sob a responsabilidade do fazendeiro onde está localizado. Eu sou responsável por tudo. Sou responsável pelo tanque em termos de energia, luz, em termos de limpeza, de qualidade. Ou pode ter administração coletiva, como este de Rialto, com o revezamento dos usuários. Estradas ruins e falta de energia são os grandes problemas dos produtores de leite no nosso estado. A gente vai entrar com ação popular contra a Light, porque só eu aqui perdi uns 5 mil litros de leite mais ou menos, que fica no tanque ali embaixo. E a gente vai na Light, eles simplesmente não dão a resposta. A gente vai arrumar, mas não vem. Nós estamos já enviando para a concessionária Light o nome dos fornecedores com as devidas contas, para que eles tomem as devidas providências e façam os reparos necessários. A ponte caiu ali já tem 8 anos, agora que eles vão dar um sacode nela, depois de 8 anos. Aí rebenta, passa por dentro do terreno da gente, estraga a terra, estraga a cana. Fora dos nossos outros municípios aqui vizinhos, nós estamos deparando com as condições aqui intrafegáveis das estradas, atrasando as coletas de leite, consequentemente os produtores tendo uma perca significante, não só com a falta de energia, mas também com as estradas deficitárias. O que o governo do estado está fazendo para resolver principalmente esses problemas de energia e de estradas ruins? Olha, a infraestrutura, de fato, é o grande problema que afeta não só a cadeia produtiva do leite, mas a maioria das cadeias produtivas no campo. E esses dois fatores, a gente tem aí um histórico de problemas, mas também, por outro lado, temos aí uma perspectiva real de soluções. Aquilo que está diretamente sob a condução do governo do estado, que é principalmente a infraestrutura de estradas, nós tivemos um avanço muito importante do ano passado para cá. Com o apoio da Assembleia Legislativa, nós conseguimos fazer com que uma lei autorizativa nos permitisse contratar uma operação de crédito junto ao BNDES, fazendo um investimento que é o maior da história da agricultura do estado do Rio, sem dúvida nenhuma. Nós financiamos 25 milhões, 5 de contrapartida do estado e 20 vindo da estrutura dos bancos, BNDES, Banco do Brasil. Com esses recursos, nós adquirimos mais de 120 equipamentos. Esses equipamentos são equipamentos pesados, ou seja, patróis, retroescavadeiras, enfim, caminhões e outros itens que vão nos dar condições de intervir sobre a malha rodoviária não pavimentada. Então, para quem
está em casa e não entende muito da diferença entre estradas rurais e estradas aí convencionais, é que normalmente a estrada rural ela não tem pavimentação. Ela precisa de uma boa manutenção, ou seja, que máquinas mantenham o leito da estrada limpo, com boa drenagem para que as águas não estraguem o serviço que é feito anteriormente. E só um comparativo, enquanto a malha asfaltada de estradas estaduais dentro do estado do Rio tem 2.500, 2.600 quilômetros, a malha de estradas não pavimentadas tem 17.000 quilômetros, sendo que 90% de responsabilidade dos municípios que até hoje, por dificuldades de recursos, dificuldade na própria estrutura, não vinham conseguindo fazer a manutenção. Então, a boa notícia é que esse investimento, que já está chegando nas 17 regionais que nós montamos, vai fazer com que a gente possa progredir. O governador Sérgio Cabral e o presidente da Assembleia, o deputado Jorge Pisciani, acolheram de uma maneira muito entusiástica essa reivindicação, que é da Federação da Agricultura com os sindicatos, é das cooperativas, essa é absolutamente verdadeira essa reivindicação. Ou seja, durante muitos anos, sem manutenção, a rede só piorou. Então, agora começa um processo de reversão. E da parte das concessionárias, tem uma notícia muito boa, que nós estamos chegando esse ano de 2010 à universalização do atendimento de eletrificação rural, quer dizer, o estado do Rio vai ser um dos primeiros a chegar a 100% de propriedades atendidas com redes de eletrificação, inclusive com investimento de 1/3 disso tudo feito pelo governo do estado. Agora, por outro lado, o serviço, o atendimento das concessionárias está muito abaixo da Vem piorando, né? Rodolfo, já é possível perceber as mudanças com esses investimentos que estão sendo anunciados? É assim, Geise, e creio que seja importante nós deixarmos claro para o telespectador, para o nosso cidadão fluminense que nos acompanha nesse programa, que tudo que foi feito no atual governo, principalmente essa parceria com a Secretaria de Agricultura, foi fruto de planejamento científico, de diagnósticos realizados pelas mais renomadas entidades de pesquisa do Brasil, entre elas a Embrapa, a Fundação Getúlio Vargas, enfim, o nosso pessoal técnico. E todas essas medidas, como você sabe, a cadeia produtiva do leite é muito complexa, envolve uma série de operações, foram planejadas e, mais do que isso, foram consensadas, foram assumidas de uma forma cooperativa e corresponsável com o governo do estado. Então, além de todas essas medidas que o nosso deputado Cristino Auro, nosso secretário de Agricultura, mencionou, uma das propostas que nós tínhamos na época, quando foi consolidado esse planejamento estratégico conjunto, era a capitalização das nossas cooperativas agropecuárias, de anos de incentivo do governo do estado para a pecuária de leite, que não eram monetizados, que não eram transformados em capital para as nossas cooperativas. Quando nós vemos essas deficiências das concessionárias de energia elétrica, tanto da Ampla quanto da Light, e nelas temos representantes nos conselhos de consumidores, com exceção da Ampla, que esqueceu da federação, mas já está lembrando já. Mas a Light nós estamos lá participando, né? Nós temos também a deficiência de investimento do próprio sistema cooperativo, do próprio sistema de associações de produtores, né? Porque um posto de resfriamento que tenha uma quantidade de leite significativo, eventualmente poderia ter também um gerador, né? Nós sabemos que os picos de energia, as quedas de energia, lamentavelmente no interior, são muito mais graves do que na cidade. Agora, na área urbana, se percebe a quantidade de contratempos e prejuízos que isso causa. No interior, nós já conhecemos isso a vida inteira, né? Tanto quando não tinha energia, quando passou a ter não confiável, né? Isso exige um custo de produção acrescido da operação de um pequeno gerador, né, que sempre agrava mais a demanda de capital do produtor rural. Lá na sua empresa, como funciona isso? Olha, desde janeiro nós temos observado uma certa inconstância no fornecimento de energia e uma demora na resposta, né? A resposta não é uma resposta muito objetiva, não é um atendimento muito claro, né?
A gente sabe que a falha, todos nós estamos sujeitos a falhas, mas acho que o atendimento é que deixa, às vezes, a desejar. E, às vezes, num processo industrial isso é um pouco complicado, porque você, quando a energia retoma, você já perdeu o produto, você já teve que fazer algum tipo de remanejamento, né? Ontem mesmo a gente teve essa situação, apesar de domingo a gente trabalha no domingo, né? E demorou muito tempo para que a energia fosse restabelecida. Por outro lado, houve realmente uma chuva fora do comum, né? Então a gente, vamos dizer assim, a gente tem que dar um devido desconto também para não levar também a ferro e fogo esse tipo de situação, mas o que se observa é que realmente tem que aprimorar, tem que melhorar, tem que haver, se é uma concessão pública, ela tem que prestar satisfação ao público, não apenas ao governo, mas aos usuários de uma maneira geral, e se não fizer isso, ela tem que ser penalizada como nós somos, né? Se nós não entregamos um produto de qualidade, nós somos penalizados pelo consumidor, né? Silvio, a gente está falando aqui de uma série de investimentos que estão sendo feitos. Como é que a pesquisa entra nesse contexto da pecuária hoje, né, das melhorias que estão sendo implementadas no governo? Bom, a Pesagro Rio, como órgão prioritário de pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, ela foi convocada a responder à altura de todos esses esforços. Estamos aqui falando de infraestrutura e melhorias de qualidade. E a pesquisa agropecuária, no nosso caso, está diretamente ligado à questão de sanidade, saúde animal, a questão de qualidade do alimento que é oferecido à população e, mais ainda, e por último, na questão de melhoramento da genética do gado criado nas nossas terras. Então, a gente hoje, observando todo o manejo de trabalho dos produtores rurais, a gente tem desenvolvido uma linha de trabalho voltada para a identificação de alguns animais com alto rendimento, adaptados às condições de clima, de temperatura, de solo, das condições de pastagem do nosso estado. E, através disso, a gente desenvolve um trabalho que já foi iniciado na Fazenda Santa Mônica, em Valença, de captura dos óvulos das fêmeas, de modo que a gente possa identificar, uma vez identificado esse material de melhor qualidade, a gente também seleciona os machos que serão usados para fecundação e geração de animais para serem entregues à produção com alto nível de produtividade. Então a gente entende que a questão da produtividade genética animal, associado ainda a essa questão de melhoria das condições de alimentação, traz o conjunto de dados e informações que podem ser oferecidos de uma forma simples, voltada ao produtor rural, com bastante eficiência, mas dando a capacidade de resposta. Ou seja, a gente entende que, por um lado, se temos que melhorar a questão da qualidade genética de quem produz o leite, dos animais, das vacas, né, temos consciência de que, paralelo, temos que estar desenvolvendo ações, melhorando o produto que vai ser oferecido ao nosso consumidor. Acho que é um caminho que já está sendo trilhado. Depois de uma série de mudanças na legislação que rege a produção leiteira, o governo do estado anuncia novos incentivos para o setor. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. As empresas de produtos lácteos estavam saindo do estado. Com a isenção do ICMS, a expectativa é de que a produção leiteira dobre em 5 anos. Entre os produtores, o sentimento é de otimismo. Vamos ouvir o que eles dizem. Nós estávamos em desvantagem com outros estados, que isentavam o ICMS do leite para chegar ao Rio de Janeiro. Agora o governador, com essa nova política de incentivo, alterou esse procedimento e hoje nós temos uma grande potencial de incremento da produção de leite do estado e incentivo à industrialização do leite também aqui no estado do Rio de Janeiro. Várias empresas nos procuraram para parceria. Também os produtores de leite aqui do estado do Rio aumentaram a sua produção. Haja visto que nós aqui em Macuco já estamos com a nossa capacidade totalmente preenchida. Nós temos que investir mais na nossa industrialização para atender a demanda de fornecimento de leite aqui da região. Frutos desse decreto são a aquisição que nós fizemos já de 2 reservatórios para água, que são reservatórios de 200 mil litros cada um. Tá? A expansão daquele galpão, você pode ver as fundações estão ali, nós já vamos fazer a parte de cobertura. Tá? Nós temos aqui também aquisições de caminhões, nós já adquirimos 6 caminhões para transporte de leite, com os tanques isotérmicos. Compramos também mais um tanque também de 125 mil litros, aquele da ponta, para estocagem de leite isotérmico, além
dos equipamentos todos que nós estamos trocando com a parceria que nós fizemos com a Tetra Pak, que nós vamos aumentar a nossa produção aqui em torno de 40% na capacidade de volume. E eu acredito que a partir de maio nós já estaremos aí aumentando a nossa capacidade para 300 mil litros dia de leite. As indústrias de lácteos estavam saindo do estado do Rio de Janeiro, né? A Nestlé saiu, outras empresas saíram do estado do Rio de Janeiro e agora está acontecendo o procedimento inverso. As empresas estão retornando, procurando parcerias e procurando construir unidades aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos o crédito que é concedido aos supermercados na ordem de 19% de ICMS e as empresas não recolhem nenhum ICMS ao Estado. Ganha com o aumento da produção, com geração de emprego, permanência da atividade no campo. Nosso compromisso com o governador do estado é dobrarmos a produção de leite, em 5 anos dobrarmos a produção de leite, que com certeza o efeito a curto prazo não está surgindo, mas a médio e a longo prazo com certeza nós vamos atingir essa meta. Esse é um processo todo de reorganização do setor, né? Sem dúvida, Geisa, o que está acontecendo é que primeiro precisa ficar bem compreendido o que é esse incentivo. Na verdade, os estados que são grandes produtores de leite, mas não têm consumo, tradicionalmente eles mandavam esse produto para cá, retirando o imposto na origem. O que para um consumidor poderia parecer que seria uma vantagem aqui, ou seja, chegou um leite mais barato, mas isso era só teórico, porque na verdade essa diminuição do imposto lá servia para quebrar a indústria local, quebrar o produtor rural aqui, mas esse ganho não ia para o consumidor. Ele ia para o intermediário, enfim, para quem montava uma estrutura para ficar com essa parte do imposto. Então, o que foi feito de importante? O governo do estado e a Alerj trabalharam juntos, bolando um pacote tributário, talvez o termo mais adequado fosse um pacote de ajudas, né, do ponto de vista de aliviar a carga de impostos, e isso foi feito com muita inteligência. Por quê? Por um lado, colocou o imposto adequado para o produto que vem de fora, que fazia aqui uma festa no passado. Por outro lado, reduziu o imposto aqui internamente e criou para os supermercados e para outras estruturas de comércio um incentivo de terem a redução daquilo que pagam, portanto, na cadeia final. Então isso tudo serve de um somatório importante. Você soma isso, a possibilidade, e aí nós temos um projeto de lei complementar a tudo isso, que está tramitando agora na Alerj, que trata do seguinte, da capitalização das cooperativas, porque tradicionalmente elas tinham um prêmio ao produtor, um crédito prêmio que pagavam ao produtor, e que tinham que se ressarcir com o Estado, ou seja, na verdade o Estado criou um programa lá atrás, há 20 e tantos anos, e que ele seria o responsável por dar um incentivo ao produtor. Mas como isso passava através das cooperativas e algumas indústrias, o Estado lá atrás não honrou esse pagamento. Então isso ficou acumulado. É como você fazer, como é que se diz, benemerência com chapéu alheio, né? Então o governo do Estado à época dizia que dava um incentivo, quem bancou esse incentivo foi o conjunto das cooperativas e indústrias, e agora o governador está autorizando, juntamente com a Assembleia, um apoio da ordem de até 50 milhões de reais, o que é um recurso bastante significativo, para fazer o quê? Adquirir novos tanques de resfriamento para colocar no produtor, material de inseminação artificial, máquinas agrícolas e esses equipamentos industriais que algumas cooperativas já adquiriram em função do aumento da produção, nós vamos com esse recurso também adquirir mais. Efeito direto para o produtor. Primeiro, quando mais indústrias vêm para o Estado, eu poderia fazer uma lista aqui de indústrias que estão ou se instalando aqui ou fazendo parceria com cooperativas e indústrias. Então vamos listar. A Bom Gosto, por exemplo, que é um grupo originário do Rio Grande do Sul, comprou a fábrica da Nestlé, que estava fechada em Barra Mansa, está investindo lá algo em torno de 30, 40 milhões de reais, e vai fazer com que essa planta volte a operar no primeiro semestre de 2010. Né? A Laticínios Marília, que tem uma marca muito consagrada no mercado também, está se instalando em Itaperuna, com financiamento da Invest Rio. Ou seja, o governo do Estado, além de dar um incentivo
que permitiu a vinda, ainda financia parte desse investimento. Temos o caso da retomada das atividades de algumas plantas. A CCA, que tem aqui a presença, né, a ilustre presença do Antônio Carlos, ela está arrendando uma planta da Leite Canaã, que estava também com funcionamento praticamente paralisado, né? Estava ali com um processamento muito pequeno e eles estão fazendo investimento na melhoria. A Godan, eu poderia ir citando aí as melhorias nas cooperativas de Macuco, Barra Mansa e uma dezena de outras cooperativas, além de algumas situações que estão se resolvendo agora, a situação Parmalá, que é uma situação complicada e que há muito tempo a gente vem tratando. Que é uma notícia ótima, né? Sem dúvida. Então, os esforços aí da Federação, através do Rodolfo, da Secretaria e do Ambiente, também está encontrando agora uma solução para Parmalá. E a CCPL, que nós já conseguimos alguns avanços na recuperação dela, como, por exemplo, ela firmou uma parceria lá atrás com a Perdigão, que foi paralisada. No lugar dessa parceria, iniciou-se um processo com a instalação do NATA, que é o Núcleo Avançado de Tecnologia de Alimentos, lá em São Gonçalo, que é uma escola de primeiríssima linha, que vocês já noticiaram aqui. Mas, além disso, a boa notícia é que nós vamos fechar o mês de março também com um parceiro instalado na CCPL. Então, o somatório de tudo isso vai nos levar a ter um setor com mais competição interna aqui no Estado, o que representa para o produtor a perspectiva de ter preços melhores. O que na verdade a gente vê é que são investimentos que ocorrem em todo o Estado, né? É verdade, Geisa. E o mais importante de tudo isso, nós estávamos falando ainda há pouco sobre fornecimento de energia elétrica, o difícil é quando o poder público não informa ao produtor as coisas que acontecem, né? A ANEEL, por exemplo, tem 4 horas, fixa em 4 horas para recuperar o fornecimento de energia. E muitas vezes a concessionária não informa isso. Com o governo do Estado, e a justiça deve ser feita aqui, o nosso deputado Cristino Áureo tem sido para nós um interlocutor do poder público, do governo, de uma presteza, de uma solidariedade imensa. E eu creio que seja muito importante que o nosso telespectador saiba disso. Nem tudo que se possa fazer num setor econômico depende do poder público, depende do governo. Muitas coisas são dependentes das providências do mercado, né, para que se respeite até o livre mercado. Então, nós temos um sistema cooperativo que requer ajustamentos. Todas essas medidas que foram tomadas, tanto no campo tributário, quanto no campo da capitalização dessas cooperativas, associações, laticínios, que represaram nas suas contabilidades por tanto tempo o incentivo pago ao produtor e que dele necessita para reinvestir no setor, para melhorar o seu setor. E, certamente, depois dessa etapa, consolidado esses novos investimentos, nós haveremos que buscar, junto com esses parceiros, uma nova engenharia do setor de laticínios no estado do Rio de Janeiro. Não se pode mais pensar numa cooperativa de nível municipal, né? As grandes cooperativas hoje já planejam cadeias, né? O caso da Intambé, em Minas Gerais, junto com a Centro-Leite de Goiás e a Confepar do Paraná, né? Uma cooperativa com 7 milhões e 500 mil litros de leite por dia, né? Nós não podemos mais imaginar que uma cooperativa imagine ou pense que o mundo está no seu município. Nós temos grandes desafios. O estado do Rio de Janeiro tem um futuro de desenvolvimento econômico imenso, com uma população crescente. Então nós temos todas as oportunidades para retirar emprego e renda desse crescimento populacional e do desenvolvimento econômico do Estado. Antônio, falou-se ali na matéria da dificuldade de quem está ali na ponta perceber todos esses incentivos que estão sendo dados. Você já consegue perceber lá na sua indústria? Já. Hoje, quando você vai para a comercialização, e a gente tem aí uma equipe bastante expressiva, tem aproximadamente 30 pessoas na força de venda hoje no Rio, já se percebe claramente se a nota Rio é a nota de fora. Quando é nota Rio, o preço é um, quando é nota de fora, o preço é outro. Então, na prática, na verdade, tudo isso que se fala de tributação e tal, no comércio se traduz na expressão simples. É nota do Rio ou não é nota do Rio? Eu acho muito bom que se caracterizou dessa coisa de chamar de nota Rio, que
que o Rio de Janeiro tem uma tradição de abrigar a todos e não proteger o que é dele. Você veja bem que você, na abertura do programa, falou em 2,5 bilhões de litros de leite com 25% da produção. Se nós produzíssemos todo o leite que nós consumimos, era 2 bilhões de litros, vezes 80 centavos hoje, que é o preço médio, 1,6 bilhões que você estaria injetando no campo todo ano, de uma maneira sustentável, né? Então a gente acredita, o Cristino, e eu sei que todos aqui são entusiastas disso, a gente tem que traduzir isso em números. Talvez essa seja a maior riqueza potencial. Nós não vamos ser produtores de soja, porque nós não temos essa vocação, nós não vamos ser produtor de milho, mas com certeza o leite a gente tem condição de abastecer nosso mercado. No próximo bloco, vamos voltar a falar sobre as empresas que estão se instalando no Estado. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A CCA Laticínio se instalou no estado em janeiro desse ano. Foi a primeira empresa a ser atraída pelo incentivo fiscal do programa Rio Leite. O que atraiu a empresa para se instalar? O que tem de positivo e de perspectiva para os próximos anos, Antônio? Olha, de duas formas bem objetivas, né? Também nós estamos no ramo de laticínio desde 95. Nós sempre fomos líderes e pioneiros em laticínios de cabra no Brasil. Nós sempre falamos que nós somos a única empresa de laticínios do estado do Rio que manda produto para o Brasil inteiro. E nós terceirizávamos a produção na Canaã, que teve um período econômico muito difícil no ano passado. Então, a gente estava também numa situação bastante crítica em relação aos produtos à base de leite de cabra. Quando veio essa nova legislação, a gente sentiu que era uma oportunidade. O Rio de Janeiro não é tradicionalmente um estado com vocação para produzir leite em pó, que geralmente é produzido em estados muito distantes da federação, mas essa legislação que foi feita equaliza isso e, vamos dizer assim, ela foi o impulso que faltava para a gente tomar coragem para tomar essa decisão. Essa decisão de pegar um negócio que é substancialmente maior do que o nosso e fazer um crescimento bastante agressivo na nossa empresa, ela não seria tomada se não houvesse uma legislação que começasse a valorizar o que é produzido no nosso estado. O que não é nada diferente. Eu também produzo no Rio Grande do Sul e eu tenho incentivo no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, finalmente o estado do Rio acordou para proteger o que é seu, né? Porque se a gente deixar, a gente tem vários exemplos aí de vários outros setores, como esse do petróleo, que se deixar a turma vem aqui e toma tudo da gente, né? Verdade. Silvia, você falou lá no primeiro bloco da importância do investimento em genética, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como a Pesagro tem trabalhado nesse setor. Nós buscamos a parceria com a Embrapa Gado de Leite, que já tinha tradicionalmente um conhecimento nessa área, e buscamos, através dessa parceria, a identificação de pessoas que pudessem já no prazo curto nos dar a resposta. Não interessava para a gente sair procurando iniciar um trabalho e com isso não acompanhar o ritmo de produção que você vê aqui, que é bastante intenso. Então, nós buscamos em Minas Gerais uma pessoa de qualidade, com uma grande experiência já dentro da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais e que fazia um estágio na Embrapa Gado de Leite. Ou seja, nós entramos no acordo e compramos o passe aí dessa colega médica veterinária que está então desenvolvendo as ações dentro do laboratório de fecundação in vitro. Identificamos no âmbito da Pesagro grupos de profissionais que tinham identidade e conhecimento já, que pudesse estar trabalhando na identificação das propriedades, identificação dos animais, doadores, e que pudesse também fazer o trabalho muito importante, que dá a eficiência e rentabilidade ao trabalho, que é você, uma vez tendo êxito na questão de fecundação, levar esse óvulo até o animal, até a fêmea, né? Então, essa identificação das receptoras e levar o óvulo até elas é muito importante. Bom, uma vez feito isso, nós tivemos que olhar para as nossas estruturas e ver de forma ágil quais que poderiam dar retorno imediato. Então, identificamos em Itaucara, em Seropédica, 2 fazendas nossas, já com vocação para a pecuária de leite, e estamos estruturando desde piquetes e pastos para abrigar essas receptoras, currais para o manejo, reformas de laboratórios para que a gente possa ter a satisfatória e plena e necessária higiene e saúde dos animais que venham a ficar em estado de gestação e, ao mesmo tempo, desenvolvendo trabalhos para já divulgar junto aos produtores e associações e cooperativas quem é que já poderia se identificar com essa técnica. Como é que isso chega para o pequeno produtor? É
isso que você estava... Nós temos 2 linhas de trabalho, na verdade 3 linhas. Um trabalho através da extensão rural, assistência técnica, da Emater Rio, um trabalho através do Rio Rural, que tem pessoas ligadas à melhoria da qualidade de leite, e o nosso próprio técnico. Então nós montamos uma estrutura volante que vai ao campo identificando já, através de microbacias, ou junto a sindicatos e indústrias, que os fornecedores das bacias leiteiras, né, aquelas pessoas que têm essa aptidão, esse desejo de melhorar, mas um desejo com resposta no campo, né? Não adianta você trazer e entregar um produto nobre a quem não sabe conduzir de forma delicada. Então, pode parecer que o animal fica no pasto, mas você tem que se preocupar com o conforto e a segurança para que você evite, por exemplo, um aborto. Tudo isso custa dinheiro, tudo isso tem que ser pago de alguma forma, e para a gente o que interessa é dar, além da rapidez, mas uma rapidez com segurança e eficiência nesse manejo. A gente está estruturado em laboratórios, nós estamos fazendo investimentos significativos na parte de sanidade animal, inclusive com a criação de um Centro Estadual de Sanidade Animal, transformando o nosso antigo laboratório de biologia animal nesse centro. Estamos criando o centro de referência para o gado de leite, que é esse em Itaocara, e esse que eu falei anteriormente aqui em Niterói mesmo. E com isso a gente consegue dar a segurança aos investidores, que são os produtores rurais, os industriais. E ainda, por fim, a criação de um centro de qualidade de alimentos que vai poder dar todo tipo de resposta, não só à área de fiscalização sanitária, mas também a industriais como Antônio Carlos, que está aqui gerando todo um negócio e que precisa da segurança no produto final. Uma coisa que eu queria que vocês dois respondessem. A gente está falando tanto de desenvolvimento da indústria do leite, mas não tem perspectiva, quer dizer, não sabe, muita gente que está aqui assistindo o programa, de como estava ruim antes. Quando a gente fala de novas empresas se instalando, por que as empresas estavam indo embora? Acho que é importante dar essa perspectiva histórica, né? Tem coisas na produção de leite que se faz antes da porteira. Tem coisas que se faz depois da porteira. O problema depois da porteira eu vou deixar para o meu deputado Cristino Áureo, né? Mas há 20 anos esse Estado não investia na agropecuária. Antes da porteira, nós estamos fazendo de uma maneira diferente. Para o povo entender, tem sindicato que é o sindicato do carimbo, né? Que só vive mexendo com documento. Tem sindicato que é o sindicato do ofício, vive mandando carta para a autoridade, né? Tem sindicato da audiência, que toda hora quer falar com o governador, ou coisa desse tipo. Nós fizemos o sindicato, não do resultado, nós fizemos o sindicato da corresponsabilidade. Então todos esses programas que o nosso presidente da Peságua referiu, todos eles são integrados com o Senar, com a Federação da Agricultura, com o SEBRAE, e o Estado do Rio hoje é exemplo do programa Balde Cheio, que é uma tecnologia desenvolvida para a Embrapa Pecuária Sudeste, que é em São Carlos, em São Paulo, e hoje, modéstia à parte, o Estado do Rio tem um nível, se não melhor, igual aos melhores técnicos de pecuária de leite do Brasil. Além disso, essa transferência de tecnologia, que é mais complexa, o produtor rural lá na ponta, quando a gente fala de tecnologia, de pastejo rotacionado, de irrigação, de higiene na ordenha, de melhoramento genético, né, ele só faz uma pergunta lá dentro do coração dele: mas quem é que vai me ajudar a fazer isso? Né? Então nós temos hoje mais de 100 técnicos, inclusive técnicos da Emater, permanentemente correndo o estado todo com paradigmas, com exemplos que o produtor gosta igual Santo Tomé, ele quer ver. Né? Então ele quer ver o exemplo de uma propriedade que com essa técnica, me desculpe o resto do Brasil, eu não vou dar nome do produtor porque eu não tenho autorização. Nós temos uma propriedade em Valença que é uma pirambeira, né? Não é mais de 45 graus, não para o Ibama não ir lá chatear a gente, não, é menos. Né? Que produz 70 mil litros de leite por hectare ano. Para você ter uma ideia, a média nacional é de 1.200 litros. Essa propriedade produz 70 mil litros de leite por hectare ano, com pastejo rotacionado e suplementação de cana e ureia. Sobre o do outro lado da porteira, a gente vai falar no próximo bloco, não sai daí. Secretário,
O doutor Rodolfo falou no bloco anterior do que está sendo feito dentro da porteira. O que o Estado está fazendo fora da porteira? O Rodolfo abordou vários aspectos e a gente tem outros, mas o principal é o seguinte: quem está nos ouvindo e nos assistindo faz uma certa confusão se isso é estadual, aquilo é federal, o que pertence aqui, não sei o quê. Olha, a gente deixou há muito tempo de ficar se preocupando com a titularidade dessas situações. O que a gente tem hoje é um ambiente de cooperação. A Secretaria Estadual da Agricultura tem a Pesagro, a nossa empresa de pesquisa, que faz aqui o que a Embrapa faz nacionalmente. Tem a Emater, que é a nossa empresa de assistência técnica e extensão rural, e que leva esse conhecimento ao campo. Tem a FIPERJ, que cuida de pesca, tem a SEASA, que faz o processo de comercialização. Mas hoje a estrutura da Secretaria, ela também tem na federação, nos sindicatos, em outros órgãos, a própria indústria é hoje colaboradora para que a gente tenha um sistema funcionando. Então, o que era muito ruim anteriormente? Era essa desarticulação, ou seja, um setor com dificuldades e ainda se dando ao luxo de ser soberbo, ou seja, cheio de briguinha interna, de disputas. Então, acho que isso é um fator muito positivo. A gente conseguiu, e o governador Sérgio Cabral conseguiu fazer com Brasília uma relação também muito boa que trouxe recursos. Nós colocamos esses recursos a favor do entendimento e também da infraestrutura, porque sem dinheiro você não toca processo nenhum para frente. Bom, então para finalizar, eu acho que o que também somou nesse fator aí foi algo que o Antônio colocou agora há pouco. Nós resolvemos investir nas nossas vocações. O Rio de Janeiro é um estado que não pode ficar se preocupando com grandes plantações de exportação. Nós somos um estado que só tem 0,5% do território brasileiro, mas tem 16 milhões de habitantes. Então tem um grande mercado, muitas bocas para serem alimentadas, um território pequenininho. Então a gente tem que escolher o que pode produzir aqui. E certamente produzir leite é uma vocação nossa. Tanto é assim que eu falei aqui agora há pouco de CCPL, a CCPL já foi a maior cooperativa central do Brasil, a inovadora que lançou o leite longa-vida, que no final acabou sendo uma arma contra si, porque trouxe dentro da caixinha leite de todo o Brasil e também do Mercosul para ser vendido aqui num mercado que deveria ser de leite pasteurizado. Mas isso é uma história para um outro programa. Né? Hoje eu acho que a gente venceu muito dessas dificuldades e o ambiente é um ambiente de otimismo, ainda que seja um otimismo comedido, como convém, porque acho que ninguém pode entrar na euforia, no oba-oba, porque tem coisas a serem resolvidas. Um dos fatores, por exemplo, é que ainda tem matéria-prima que sai do Estado para ir ser processada no outro Estado, quando a gente tem um consumo que é 5 vezes o que nós produzimos. Isso é feito, às vezes, por algumas questões muito localizadas, mas que o governo está atento, e quando eu disse que está tramitando um projeto de lei, junto com ele vem justamente para corrigir. Eu acho que o fecho de ouro, nós vamos ter um setor muito ajustado e um setor capaz de dar grandes alegrias à produção, mas também fazer com que o consumidor tenha orgulho de dizer, bom, esse é um leite do Rio de Janeiro, esse é um leite que, além de trazer riqueza nos municípios do interior, no campo, também é um orgulho de qualidade na mesa, com todos os bons produtos que a gente já produz, mas que vai fazer muito mais. Acho que é importante tratar também da questão da pesquisa, né? A gente está hoje num momento em que todos os atores estão se ajudando. Eu acho que isso é muito importante. Nunca antes, né, nesse estado, né, a gente ouvia com tanta seriedade esse tratamento que sinergia, é dado. Né? Essa que sinergia, a gente está ajudando um ao outro. A nossa grande preocupação, como representante da classe rural fluminense, quanto ao setor da pecuária de leite, é dar ao produtor rural o maior número de alternativas de qualidade para que ele possa entregar a sua produção e ter a capacidade de agregar valor a ela. Como o nosso secretário mencionou antes, nós temos um estado de uma população muito expressiva e com outra característica. 80% dessa população está concentrada na capital e na região metropolitana. Então, em termos logísticos, também é uma grande facilidade para que essa possibilidade de agregar valor ao produto, a matéria-prima, possa se desenvolver cada vez mais. E essa nova forma de encarar o setor, de maneira a vê-lo como uma grande cadeia produtiva,
e ensejar ao produtor rural alternativas de comercialização, é preciso que todos saibamos aproveitar essa oportunidade. As cooperativas se vejam em parceria, se vejam com arranjos produtivos regionais, quando possível, né, ou pelo menos locais, para que toda essa faina de processar o leite possa ser feita cada vez com mais eficiência, cada vez com mais retorno para o produtor rural. Para o que ele faz antes da porteira, em termos de tecnologia, de reprodução, de alimentação, né, de higiene, de sanidade do rebanho, possa ser adequadamente remunerado e ele consiga, de fato, gerar renda para si, para a sua família e para os seus companheiros de trabalho, para os trabalhadores rurais também. Então, essa é a grande busca, o grande desafio desse arranjo que nos dá cada vez mais alegria, cada vez mais confiança de poder investir num setor para o qual o Rio de Janeiro tem todas as características favoráveis e a principal, que é boca para beber leite. Esse é que é o importante. Antônio, como é que você vê esse mercado aí crescendo, quer dizer, esse potencial que o Rio de Janeiro tem? O Rio de Janeiro, como foi colocado, tem um espaço aí de 2 bilhões de litros, vamos dizer assim, que é o nosso mercado cativo, né? Às vezes eu me surpreendia com a pouca veemência com que nós defendemos o nosso mercado. Se você observar qualquer país, uma vez houve um contencioso comercial da Embraer com Bombardier, e o Canadá, que sempre foi um país simpático e tal, ele vira uma fera na hora de defender os interesses deles. Quando você vê uma disputa de caças do governo federal, o próprio Sarkozy, o presidente da França, vem defender os interesses da indústria francesa. E quando a gente vê os nossos mercados, a gente não via até então o governo defender o mercado nosso. Finalmente nós acordamos que nós estamos perdendo emprego e renda, né? Como eu disse anteriormente, eu tenho relativamente novo com leite de vaca, mas eu tenho uma tradição já de 15 anos, somos líderes e pioneiros em leite de cabra no Brasil e por não ter muita referência, fui muito no exterior. E eu estou me recordando aqui agora, coincidentemente, esse arranjo que você fez na mesa, quando eu fui entender o processo da cadeia agroindustrial da produção francesa de leite de cabra, que é a maior do mundo, que coincidentemente produz o que o estado do Rio produz de leite de vaca, que são 500 milhões de litros de leite de cabra, ela é baseada em ela sempre usava uma cadeira com 4 pés. Um era o produtor, que é o Rodolfo, outro é o governo, que é o Cristino, outro é a pesquisa, né? O Silvio, e o outro é a indústria. Então são esses os 4 atores principais que têm que estar harmonizados. Se você harmoniza isso, você tem aquilo que você colocou anteriormente, que era a sinergia. Coincidentemente, aqui, me lembrei disso agora, aqui de uma viagem que eu fiz há 4 anos atrás, são esses os 4 atores que têm que estar harmonizados para que a gente consiga efetivamente atingir esse objetivo aí que foi colocado pelo Cláudio lá de Barra Mansa, anteriormente na televisão, de que dobrar, mas acho que tem que ser mais do que dobrar, nós temos que ser mais audaciosos. O Brasil saiu de 12, 13 bilhões de litros de leite ano, já está em 30. Por que nós não podemos ter na mesma velocidade? O Brasil praticamente triplicou. Eu acho que nós temos que mais do que dobrar, nós temos que quadriplicar até atingir a autossuficiência. Eu acho que é perfeitamente possível. Eu acho que, principalmente, para quem está lá no campo e quer ver esse benefício chegar, acho que ele tem aí uma certa ansiedade para perceber como é que essas ajudas, de fato, modificam o dia a dia. E para o consumidor, como é que ele enxerga isso na prateleira. Então, queria só focar nesses 2 assuntos aqui, porque eu acho que são importantes. Quando você fala do produtor e dessa melhoria, nós ficamos 20 anos sem fazer concurso para a Emater, que é o braço que leva a pesquisa até o produtor lá no seu dia a dia. A própria pesquisa está também há praticamente 2 décadas sem concurso. Então, na medida em que o governo está realizando esse concurso e repondo esses quadros, fazendo investimento em máquinas, abrindo mão de impostos, porque quando você faz um pacote tributário, você de alguma forma você está renunciando a ter o ingresso daquele imposto, mas você faz isso e distribui isso lá para o produtor, para a indústria, logicamente que isso cria um ambiente positivo e esse ambiente positivo faz com que isso se reflita também no consumo. Mas eu quero chamar o consumidor para uma coisa. Leia a embalagem no rótulo do produto que você está consumindo. Se cada consumidor do estado do Rio privilegiar o produto que é feito aqui, é lógico que nós vamos gerar mais empregos aqui no estado
E mais emprego no Estado significa menos gente refém do tráfico, de outras atividades criminosas, faz com que os municípios... Da evasão também, né, do campo. Claro, porque, olha só, se nós temos polo gás químico já implantado, polo petroquímico em implantação, polo siderúrgico, tudo na região metropolitana, arco metropolitano, Jogos Olímpicos. Se o campo não estiver recebendo esse tipo de tratamento, nós vamos assistir a outro fluxo de migração igual na década de 60 e 70. Então é preciso que ao tempo que a gente desenvolve a região metropolitana, que isso também ocorra. Então o Fórum de Debates aqui, o Fórum de Desenvolvimento da Alerj, contribui muito para essa discussão. Muitos desses elementos são aproveitados no nosso dia a dia. Então a casa ela tem esse papel, né? Eu cumpro essa dupla finalidade, porque tendo mandato aqui, estando no Executivo, eu me sinto duplamente responsável também por fazer esse casamento. Então acho que nós estamos vendo um momento bom e acho que isso é a síntese, o programa do leite é a síntese do que nós podemos fazer em todas as outras áreas do negócio, do campo, do negócio, enfim, do alimento. Infelizmente, a gente está chegando no final. Ainda dava para fazer um outro programa para discutir um pouco mais sobre esse tema. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. Obrigada, secretário. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Antônio. Obrigada, Silvia. E obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.